Então, doce veneno, o lado obscuro do açúcar. Nós vamos começar apresentando essa estatística para vocês, falando sobre a pesquisa mais ampla que foi realizada dentro da medicina, em escala global. Vocês estão vendo aí o título, 195 países por um período de 25 anos. E a conclusão é que 10% da população mundial hoje é considerada obesa, uma população hoje que nós estamos falando aí de 7,7, quase 7,8 bilhões de seres humanos, e 30% desta população está com sobrepeso. Em outras aulas, eu já tive a oportunidade de compartilhar com vocês o critério que é utilizado pelas instituições que fazem essas estatísticas de população para avaliar o grau de obesidade e sobrepeso de um determinado país. E o critério principal é o índice de massa corpórea, que foi desenvolvido por esse matemático e estatístico belga, chamado Adolphe Quetelet, baseado em uma equação simples, que evidencia a relação do peso e da altura. Somente esses dois parâmetros são utilizados nessa equação. Você pega o peso atual, expresso em quilogramas, e divide pelo quadrado da sua altura, expresso em metros. Então, vamos aqui citar como exemplo um indivíduo com 65 quilos, com 1,73 m. Se nós fizermos a conta, nós vamos ter o resultado do índice de massa corpórea 21. O que significa esse número? Então, nós vamos ver aqui uma tabela, e nessa tabela nós temos exatamente a classificação de acordo com a Organização Mundial da Saúde. De 15 a 18,5 seria abaixo do peso, magreza. Entre 18,6 e 24,9 seria o peso normal, desejável. Entre 25 e 29,9 estamos falando de acima do peso, sobrepeso. Obesidade grau 1 seria acima de 30 até 39,9 e obesidade grau 2 acima de 40. Então, 21 está exatamente dentro do intervalo de peso normal. Só que se você utilizar apenas o índice de massa corpórea, pode ser que você cometa equívocos numa análise individual. Para estudos populacionais, como eu já mencionei, é a principal ferramenta utilizada, principalmente porque são feitos inquéritos por telefone, como a pesquisa mais ampla do Ministério da Saúde do Brasil, que nós estamos aguardando até o final desse ano, a estatística para 2020. A pandemia atrasou bastante essa estatística desse ano. E aí eles fazem inquérito telefônico e depois publicam os resultados dessas pesquisas, dessas entrevistas. Então, se a gente olhar aqui para esses dois indivíduos, e vamos supor que eles tenham a mesma altura e o mesmo peso, tem 1,75 m e pesam 100 quilos, se eu faço a conta do índice de massa corpórea, eu estarei com um resultado de 32,7. 32,7, nós estamos falando aqui acima de 30. Então, ambos, de acordo com o cálculo do índice de massa corpórea, seriam considerados obesos. Só que quando eu olho para a figura, eu estou vendo que um é sedentário e está com excesso de gordura corpórea, o outro é fisicamente ativo e com muita musculatura, provavelmente pouca gordura. Então, aqui, quando eu faço a bioimpedanciometria, quando eu vou além do índice de massa corpórea, eu tenho a possibilidade de fazer uma avaliação muito mais criteriosa. Então, o indivíduo da esquerda tem 15% de gordura e o da direita tem 35%. Tecnicamente falando, a obesidade não é excesso de peso, é excesso de gordura em relação à massa magra. Isso, a balança normal e o índice de massa corpórea apenas não evidenciam. Então, existe uma outra publicação de um grupo de pesquisadores da Austrália e da Nova Zelândia, que eles estão propondo, inclusive, uma mudança na terminologia, levando em consideração não apenas o índice de massa corpórea, mas a avaliação da composição corporal. Ele diz que existe o seguinte: tem um problema mais grave, uma pandemia de gordura excessiva, com pessoas que estão apresentando distúrbios metabólicos associados ao excesso de massa gorda em relação à massa magra, que somente o índice de massa corpórea não evidencia. Então, essa é a proposta deles hoje, dentro dessa nova pesquisa. Essa pesquisa foi feita e publicada no ano de 2014, então significa que esses dados aqui estão mais expressivos hoje, porque infelizmente não vem melhorando. Estamos falando aqui agora não apenas de magreza, peso normal, sobrepeso e obesidade. A proposta aqui é focar na composição corporal e principalmente na concentração de gordura. Então,
Normal fat significa aquelas pessoas que deveriam estar buscando esse parâmetro. Isso aqui está marcado pela faixa verde. Tem de 14% a 28% da população. População essa baseada no ano de 2014, que eram 7,2 bilhões. Underfat significa magreza, então, com mínimo de gordura abaixo do normal, entre 9% e 10% da população, e overfat significa com excesso de gordura corporal. Então, na época que foi publicado esse artigo, eles afirmaram que os dados sugeriam que até 76% da população mundial está com excesso de gordura. Isso equivale a um número surpreendente de 5,5 bilhões de pessoas. E o que significa esse excesso de gordura para a nossa saúde e qual a conexão que isso tem com o açúcar refinado, que é o tema da nossa aula de hoje. Eu quero agora que vocês viajem no tempo comigo para uma data muito especial. Todo mês de setembro ocorre uma reunião da Organização das Nações Unidas na sua sede mundial em Nova York. Como vocês lembram que ocorreu no mês passado. Em setembro de 2011, preste muita atenção aqui para esse detalhe, a ONU declarou pela primeira vez na história da humanidade que as doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, as famosas DCNTs, como doenças cardíacas, câncer e diabetes, são não transmissíveis porque não tem um agente infeccioso passando de um organismo para outro, como um vírus, uma bactéria, um fungo ou um protozoário, qualquer outro micróbio, mas que a gente sabe que pode ser transmitido de uma pessoa para outra através de padrões de comportamento e de convivência. Mas, tecnicamente falando, elas são chamadas não transmissíveis, porque não tem um agente infeccioso, e crônicas, porque leva muito tempo para se desenvolver. Não tem a característica das infecções, que normalmente são agudas. E o que é que eles observaram? Eles observaram que essas DCNTs representam um fardo muito maior para a saúde quando comparado com as doenças infecciosas, que leva a um óbito de 35 milhões de mortes anualmente. Isso na época em que foi divulgado pela ONU, em setembro de 2011. E esse anúncio, na época, eles focavam em 4 principais causas. E se vocês observarem, essas causas todas têm um fundo comportamental. O tabaco, o álcool, a dieta alimentar e o sedentarismo, como os principais fatores de risco das DCNTs. Só que aqui está o grande desafio, que tem a ver com a aula de hoje. 2 desses 4, o tabaco e o álcool, são regulamentados pelos governos para proteger a saúde pública. Todo mundo sabe disso. Deixando os principais responsáveis por essa crise mundial, que é a má alimentação e o sedentarismo, sem controle. Me acompanhe. Tanto a Agência de Segurança Alimentar Europeia como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles chegaram à seguinte conclusão: regular alimentos é muito, muito complicado, porque os alimentos são essenciais. Nós temos que ter contato com eles todos os dias. São fundamentais para a nossa sobrevivência, enquanto que o tabaco e o álcool são consumíveis, mas não são essenciais. Então, a questão principal que foi colocada é quais aspectos da dieta ocidental devem ser o foco da intervenção. Onde focar? Então, nós temos aqui 3 grandes nutrientes que são presentes na alimentação e que nós vamos refletir durante a aula de hoje qual é aquele que mais causa transtorno na nossa saúde, que mais traz consequências e que está por trás das doenças crônicas não transmissíveis. Gordura, açúcar ou sal? Quem foi que foi o primeiro a ser regulado? Eu quero que vocês me acompanhem aqui agora para que a gente chegue à conclusão juntos. Muitas pessoas pensam que a obesidade é a causa raiz dessas doenças crônicas não transmissíveis. Só que 20% das pessoas obesas, nem todo mundo sabe disso, tem um metabolismo normal e terá uma vida útil normal. 20% dos obesos, 80% têm problemas de saúde, mas 20% não têm. Podem levar uma vida relativamente saudável. Por outro lado, até 40% das pessoas com peso normal desenvolvem as doenças que constituem a síndrome metabólica. Gravem esse nome.
é o conjunto de patologias, como diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares e também a doença hepática gordurosa não alcoólica, a gordura no fígado, a esteatose hepática, não proveniente do excesso de bebida alcoólica, mas proveniente de maus hábitos alimentares. Isso caracteriza essa síndrome metabólica e é isso que compromete a qualidade de vida das pessoas. Então, a obesidade não é a causa. Em vez disso, é um marcador de disfunção metabólica que é ainda mais prevalente. Então, o grande desafio aqui é em relação à composição corporal. Onde está localizada essa gordura e o mal que essa gordura pode fazer e a conexão que esse excesso de gordura tem com o hábito alimentar e com o estilo de vida. Então, vocês estão vendo aqui um estudo científico falando sobre a relação entre a obesidade visceral e a obesidade subcutânea. E aqui vocês estão vendo um termo que é utilizado em ciência, que é o TOF, ou magro por fora e gordo por dentro, que é o falso magro. Quando você faz o scanner corporal, você verifica que ela está de acordo com o índice de massa corpórea, está ok, está dentro da faixa normal, mas a concentração de gordura em relação à massa magra está totalmente desequilibrada. E isso aqui está na raiz de grande parte dos problemas, principalmente quando esse excesso de gordura está localizado na região do abdômen. Então, aqui um outro estudo que eu trouxe para esta aula, falando sobre a pandemia do excesso de gordura que continua crescendo. E olha onde é que está crescendo. A prevalência das populações com excesso de gordura em 30 dos países mais desenvolvidos do mundo, com os maiores índices de desenvolvimento humano, é substancialmente mais alta do que as estimativas globais recentes, sobretudo com excesso de gordura abdominal. Então, aqui eu queria que vocês me acompanhassem para a gente entender o que é que está por trás das falácias da ciência e dos interesses políticos que normalmente estão conectados com a pesquisa científica. Dê uma olhada nessa imagem que eu tirei de um artigo do Scientific American, falando sobre o que nos faz, na realidade, engordar em relação ao que nós comemos. Quando o pensamento está em apenas focar em calorias, a gente evidentemente está vendo aqui que na caçarola eu tenho um hambúrguer, tenho queijo e tenho bacon. Então aqui tem uma alta concentração de gordura, além de ter uma concentração muito boa também de proteína. E aqui do outro lado eu tenho o pão. É como se pegasse o sanduíche, tirasse o conteúdo, colocasse aqui na caçarola à esquerda e deixasse só o pão em cima do prato. E aí a pergunta que é feita: qual deles te faz engordar? Quando você pensa apenas em calorias, como eu já mencionei, você pode cometer equívocos. E, infelizmente, ainda há uma grande tendência dentro do próprio meio científico, evidenciada por essa publicação numa das revistas mais criteriosas do mundo, a Nature, falando sobre o que é que está por trás do excesso de gordura, o excesso de peso. Está escrito aqui: o impacto da dieta no risco da obesidade é explicado em grande parte pelo seu efeito na ingestão de calorias e não por mudanças no gasto de energia ou no ambiente metabólico interno. Já começou tudo errado aqui. Dito de outra forma, uma caloria é uma caloria. Esse é um paradigma totalmente ultrapassado e perigoso por causa das consequências que isso pode trazer na prática, na hora que você vai ajudar as pessoas com esse assunto. Assim, o consumo habitual de dietas altamente palatáveis, ou seja, gostosas, e com alta densidade energética, com muita gordura, predispõe para o ganho de peso em excesso, independentemente do teor de macronutrientes, ou seja, independente qual a origem da caloria, o que, no final das contas, vai acontecer dentro do seu corpo é que, se você ingerir caloria em excesso em relação ao seu gasto, você vai transformar esse excesso de caloria em gordura. Então, tem uma teoria que fala sobre o equilíbrio calórico, o equilíbrio da balança de energia do nosso corpo, que está baseado numa lei física muito conhecida de vocês, que é a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia, que diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, caloria ingerida menos caloria gasta, caloria estocada. Mudanças na composição da gordura armazenada. Então, se você ingerir mais caloria do que você queima, você engorda. Se você queimar mais caloria do que você ingere, você emagrece.
Então, a regra é coma menos e movimente-se mais. Só que nós sabemos disso aqui há muito tempo e não está funcionando. Porque ano após ano o globo terrestre está ficando com a maior concentração de população com sobrepeso e obesidade. Isso aqui está por trás desta versão da pirâmide alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de 1992, pasmem, já foi revisada, mas ainda é utilizada até hoje. Qual é a síntese dessa pirâmide alimentar? É que, como as gorduras são o nutriente mais denso energeticamente, porque tem 9 calorias por grama, enquanto que os carboidratos e as proteínas têm 4 calorias por grama, então a gordura tem mais do que o dobro pela mesma unidade de massa. Então a ideia é indiscriminadamente colocar todas as gorduras no topo da pirâmide, como se todas elas fossem nocivas para a saúde, porque são excessivamente ricas em calorias, e indiscriminadamente colocar os carboidratos na base da pirâmide, chegando a propor o consumo de 6 a 11 porções de carboidratos, independente da sua natureza, dentro das calorias consumidas diariamente. Aí depois são organizados outros grupos, como as frutas, os vegetais, o leite, os seus derivados e as carnes. Qual é o problema dessa pirâmide? E por que ela ainda continua sendo utilizada? Como, por exemplo, nesse Globo Repórter, que eu tive a oportunidade de capturar essa imagem no ano de 2019 e trouxe para vocês aqui nessa apresentação. Observem aqui a distribuição dos alimentos e dos macronutrientes em relação à quantidade de calorias ingeridas. A proposta é 60% das calorias diárias vêm de carboidratos, 20% de proteína e 20% de gordura. Lembre-se sempre, o foco aqui é diminuir a caloria independente do efeito que esses macronutrientes vão ter no nosso metabolismo depois que você os ingere. E esse efeito metabólico ele é muito poderoso e deve ser levado em consideração. Então, só para concluir essa introdução da abordagem do ganho de peso pelo desequilíbrio da balança de energia, qual é a consequência que isso pode trazer, muito nociva para o comportamento humano? É que na visão convencional da obesidade, a responsabilidade cai toda no indivíduo para controlar o balanço energético. Então, alcançar um peso mais saudável é um ato de equilíbrio pessoal. O segredo é aprender a equilibrar a sua entrada de energia e a saída de energia. Isso é o conselho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre controle de peso. Isso aqui tem um desafio muito grande, meus amigos, porque a obesidade ela é muito mais biologia do que física. Então, de acordo com esse modelo, a obesidade representa uma falha pessoal na capacidade de controlar a balança de energia corpórea. Que tipo de falha? Falha de caráter, falha de foco, falha de fé, falha de força de vontade. E todos nós sabemos que não é tão simples assim. Então, vou resumir aqui para vocês quais são os 2 grandes modelos que estão por trás do sobrepeso e da obesidade. Primeiro, como eu já estou falando aqui, desenvolvendo com vocês, o modelo do balanço energético. Por um lado, você tem a ingestão de energia, que vem dos macronutrientes, que vocês sabem que os micronutrientes não têm calorias, né? Vitaminas, minerais, não fornecem calorias. Então, vem das gorduras, dos carboidratos e das proteínas. Então, a explicação convencional se concentra em quê? Você, quando ingere mais caloria do que o seu gasto energético, ingere mais caloria na alimentação, esse excesso de energia é convertido e estocado sob a forma de gordura, e dessa maneira você ganha peso e engorda. Agora, quando você vai para o modelo do desequilíbrio hormonal, aí você tem aqui um ponto muito importante que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa ilustração. E passo a passo, me acompanhem. Quando você aumenta a ingestão de carboidratos, porque está diminuindo a ingestão de gordura por causa do foco, muita atenção para cá. Se o foco é só em calorias, você vai retirar a gordura da sua dieta, vai diminuir a gordura. Só que os alimentos gordurosos também são alimentos proteicos. Então, como vocês viram naquela figura que eu mostrei do prato do Globo Repórter, vocês viram que quando você diminui a gordura e diminui a proteína, proporcionalmente você vai ter mais espaço para ingestão de carboidrato. E como o pensamento está só em caloria, você não vai se preocupar com a quantidade de carboidrato que você está ingerindo. Só que essa quantidade de carboidrato, embora tenha menos caloria do que a gordura,
mas ela tem um efeito metabólico muito mais poderoso. Por quê? Por causa do seguinte, na hora que você ingere esse excesso de carboidrato, principalmente carboidratos processados, refinados, você vai ter uma quantidade de glicose muito grande liberada rapidamente, que vai entrar na corrente sanguínea, o nível da glicose se eleva, o pâncreas vai secretar insulina para reduzir essa glicose, colocando essa glicose para dentro das células musculares e para o fígado, e aí a insulina vai estimular as células de gordura a acumularem gordura. Esse ciclo é que leva a você não apenas ganhar peso, mas ganhar peso sob a forma de gordura. Então, importa, sim, o efeito hormonal do equilíbrio dos macronutrientes além das calorias. Gravem isso. Então, as calorias não são todas iguais. Se vocês olharem aqui para essa imagem, nós estamos aqui com duas refeições, certo? Aqui à esquerda, a base de fast food, um total de 1.600 calorias, e aqui à direita, bem rica, com vários tipos de vegetais e alimentos bem variados e bastante coloridos, ricos em fibras, ricos em fitonutrientes, vitaminas e minerais, mas com a mesma quantidade de calorias. Então, em outras palavras, significa que um alimento pode ter a mesma concentração de caloria, mas, por ter densidades nutricionais distintas, vão ter um efeito totalmente diferente no organismo, principalmente no metabolismo. Então, agora eu queria que vocês me acompanhassem para a gente estudar um pouco a história do consumo do açúcar. Para um pouquinho para pensar. Olha que coisa interessante. Durante os últimos 2.000 anos, melhor falando, desde a descoberta da cana-de-açúcar, a forma de consumo refinada era praticamente zero. O que foi mudando lentamente é que, nos últimos 250 anos, com a tecnologia, principalmente com a Revolução Industrial, o consumo literalmente explodiu. Se vocês observarem aqui, no gráfico, o consumo de açúcar ao longo do tempo. Então, nós estamos vendo aqui que era praticamente zero açúcar refinado, depois vamos subindo aqui, quando chega em 1800, nós já estamos aqui em quase 10 quilos de consumo de açúcar por ano, per capita, e depois olha para onde vai. 18, 27, 36, 45, 54 quilos por pessoa. Então, na época, quando o açúcar começou a ser refinado, houve muitos problemas de disponibilidade e o preço altíssimo. Era considerado ouro branco. Ou seja, o preço de meio quilo de açúcar era equivalente a 360 ovos no século XIII. Caiu para o equivalente a 2 ovos nas primeiras décadas do século XX. Então, essa quantidade de açúcar consumido passou, então, a ser crescente de uma forma inexorável. E esse é o problema principal. A quantidade de açúcar vem aumentando assustadoramente e a quantidade de gordura continua ainda sendo regulada, principalmente pelas autoridades, com foco em diminuir a caloria da ingesta para controlar o peso, porque o paradigma está baseado apenas na balança de energia. Estão esquecendo os efeitos hormonais após as refeições. Então, vocês estão vendo aqui que houve um aumento de doenças pelo excesso de produção de insulina no processo da civilização. Antes da Revolução Industrial, os açúcares refinados e os cereais eram raramente consumidos pelo cidadão comum por causa da disponibilidade do preço. Então, consequentemente, havia um aumento secular constante e contínuo na carga glicêmica na dieta ocidental, típica, que aconteceu nesses últimos 250 anos. Tornou disponível e tornou acessível. Então, olha só, 1 quilo era o consumo de um americano em 1820, por ano. Passou para 82 quilos, é a quantidade de açúcar que hoje um americano consome atualmente por ano. Não tem como o organismo lidar com essa quantidade de açúcar, meus amigos. Agora vamos fazer uma pequena análise aqui antes da cana-de-açúcar. Quais eram as fontes disponíveis para a humanidade obter a fonte de energia proveniente dos carboidratos? Quais eram as principais fontes de açúcares naturais? Vocês estão vendo aqui na ilustração. As frutas, o mel das abelhas e o leite materno. Para quem não sabe, o leite materno tem uma concentração de lactose
da mais alta que existe nos leites encontrados nos mamíferos. Cerca de 40% da composição do leite é lactose. É impressionante a concentração de açúcar que existe. E aí explica também o desenvolvimento do nosso paladar para o sabor doce, porque isso também está conectado com o fornecimento de caloria, garantindo a nossa sobrevivência e, no caso da amamentação, a conexão profunda que existe entre o filhote e a mãe. Agora, como é que o açúcar chegou no nosso país? Oficialmente, foi Martim Afonso de Souza que, em 1532, pouco tempo depois da descoberta do Brasil, trouxe a primeira muda de cana para o Brasil e iniciou o seu cultivo na capitania de São Vicente, equivalente ali ao Mato Grosso do Sul, Sudeste e a região Sul. E lá ele próprio construiu o seu primeiro engenho de açúcar. Depois foram desenvolvidos outros engenhos e o polo produtor de cana-de-açúcar, que foi evidenciado por a fortaleza que o Brasil terminou desempenhando na economia global, foi Pernambuco e a Bahia, os maiores produtores de açúcar do nosso país. Agora, o que aconteceu com o consumo de açúcar nos últimos 50 anos? Por que nos últimos 50 anos houve uma explosão no consumo de açúcar no mundo? A partir da década de 70, se vocês observarem aqui nesse gráfico. Nós estamos falando aqui de questões de ciência conectadas com política. Queria que vocês prestassem atenção. Olha quem é que está aqui na capa da revista Time. O famoso fisiologista Ansel Keys. O que esse cara fez? Por que ele ficou tão famoso? Porque ele afirmava que os americanos estavam ingerindo muitas calorias provenientes de gordura. Cerca de 40% da ingestão calórica diária era proveniente da caloria derivada da gordura. E grande parte gordura saturada, que era considerado, na época, o tipo mais prejudicial para a saúde, porque aumentava o colesterol no sangue, danificava as artérias e levava a doenças coronarianas. Isso, meus amigos, foi levado para o Senado e, graças à influência política, começaram a haver as orientações dietéticas em parceria com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com uma produção muito grande de carboidratos através da agricultura, e tinham que escoar esses carboidratos para serem consumidos pela população. Então, é como se fosse a sopa no mel. Começaram a criticar a gordura, graças às pesquisas do Ansel Keys, e começaram a liberar o consumo do carboidrato, porque no momento que eu retiro a gordura do alimento, eu diminuo a palatabilidade desse alimento, porque a gordura é um dos principais fatores que dá sabor. Por exemplo, as pessoas que dizem que não conseguem passar sem leite. Na realidade, não é leite, é a gordura do leite que dá o prazer de comer. Fora as conexões que existem aí em relação à cultura, em relação à infância, as questões emocionais. Mas do ponto de vista biológico, o que faz você sentir prazer de tomar leite é a concentração de gordura. Se você retira a gordura do leite, ele praticamente fica sem sabor. Então, a gordura foi culpada pela causa da obesidade. E isso começou a produzir efeitos colaterais no consumo e na saúde da população. E veja o que aconteceu. O Departamento de Agricultura, a American Medical Association, American Diabetes Association, American Heart Association, ou seja, as principais instituições médicas se associaram ao Departamento de Agricultura na década de 70 para promover a redução do consumo de gordura na população. E aqui é o resumo da ópera. As conexões entre a gordura e as doenças cardiovasculares. No início da década de 70, foi descoberta do LDL, que é chamado de mau colesterol, que na realidade não tem nada de mau. Ele é o colesterol que sai do fígado e transporta o colesterol para os tecidos, onde ele vai ser necessário para diversas funções importantes na nossa saúde. O problema é quando você tem poucos antioxidantes circulando no seu organismo e esse colesterol, esse LDL, fica oxidado pelos radicais livres e você também está com problemas de lesões no endotélio dos seus vasos, provocado por outros fatores que não vêm ao foco dessa aula. Mas venham aqui me acompanhando na sequência. Mais ou menos na metade da década de 70, a gordura dietética
aumenta o LDL, ou seja, descoberta do LDL no início da década. No meio da década, a gordura dietética foi considerado o principal fator que aumenta o LDL, que é o mau colesterol. Então, você coloca aqui A leva a B, A sendo a gordura dietética e B o LDL. No final da década de 70, o LDL foi relacionado com doenças cardiovasculares. Portanto, B é igual a C, o LDL está diretamente conectado com doenças cardiovasculares. E, no início dos anos 80, se A leva a B e B é igual a C, então A leva a C. Portanto, a gordura é a principal responsável pelas doenças cardiovasculares. Se eu retiro a gordura, não haverá doenças cardiovasculares. Essa foi a principal teoria que embasou esse problema, que levou a um desastre na saúde pública, como vocês podem observar aqui nesse gráfico. Vocês estão vendo aqui a diminuição da porcentagem de gordura na dieta. Estão vendo aqui a passagem do tempo em décadas, de 1960 até 2010 e adiante, com as calorias das gorduras diminuindo, as calorias dos carboidratos aumentando para compensar. A indústria adicionou mais carboidratos para tornar os alimentos industrializados palatáveis e, literalmente, houve uma prevalência do aumento da obesidade. Veja o equívoco do pensamento somente focado em calorias e não levando em consideração o desequilíbrio hormonal, principalmente do hormônio insulina. E a questão política foi tão séria que esse fisiologista e nutricionista britânico escreveu um livro, Doce e Perigoso, só sobre os efeitos nocivos do açúcar, e ele foi literalmente execrado, publicamente criticado pelo meio científico, perdeu o emprego, porque tentou ir na contramão, falando que o problema principal não estava relacionado com gordura, que a gordura saturada não era o problema, mas principalmente era o problema devido ao excesso de açúcar e o excesso de insulina que é produzido no corpo, que leva aos diversos problemas, inclusive ao desequilíbrio do colesterol e às doenças cardiovasculares. Então, o livro de um professor britânico de 1972 sobre os perigos do açúcar agora é visto como profético. E por que, então, que essa obra levou ao fim da sua carreira? Exatamente porque ninguém queria saber. Inclusive, outras pesquisas tinham sido feitas na época, como o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1985, foi devido à relação do LDL, colesterol, com as doenças cardiovasculares e o desenvolvimento das estatinas, as drogas que provocaram o faturamento mais espetacular de toda a história da indústria farmacêutica, que é para controlar o colesterol. Então, ninguém queria mexer nesse negócio gigantesco que estava relacionado com a diminuição da gordura na alimentação e, literalmente, concomitantemente, melhor falando, o excesso de carboidrato ingerido. Então, recentemente, o Dr. Robert Lustig reeditou o livro do John Yudkin como uma forma de homenageá-lo. E esse, hoje, é um dos maiores cientistas em escala global que fala sobre os perigos do açúcar para a nossa saúde. E aqui eu queria, então, começar a conduzir vocês para o raciocínio dos efeitos nocivos do excesso do açúcar refinado na nossa fisiologia, no nosso metabolismo. E como é depois que nós vamos encontrar as saídas para, através de uma alimentação mais equilibrada, sem precisar excluir definitivamente os carboidratos e os açúcares da nossa dieta, a gente poder ter prazer, equilíbrio, boa forma, saúde, bem-estar e longevidade. Então, me acompanhe. Os carboidratos estão presentes na nossa alimentação nas seguintes proporções. O amido, cerca de 60%. O amido é aquele carboidrato polissacarídeo que está presente principalmente nas massas. A sacarose, que é o açúcar branco refinado, 30%. E a lactose, que é o açúcar derivado do leite. Quando eu olho para essa imagem, eu estou vendo aqui os diversos exemplos, né? Fontes de amido, principalmente pão, arroz branco, farinha e batata. Sacarose, sucos de fruta processados e refrigerantes. E a lactose, vocês estão vendo aí a principal fonte exclusiva, que é o leite, sobretudo o leite de vaca, que é mais consumido na nossa população. Então, depois que você ingere essas fontes de carboidratos e de açúcares, você digere e libera na corrente sanguínea os seus
monossacarídeos. No final das contas, tudo que vai circular no sangue da gente é glicose. Então, quais são os destinos dessa glicose? Quais são os destinos desse açúcar? Olhem para essa imagem aqui, que está bem didática. Primeiro objetivo do açúcar, fornecer energia, sob a forma de ATP, que é uma função das mitocôndrias, as organelas que são as centrais de energia das nossas células. Quando você ingere açúcar um pouco mais do que a sua necessidade de produção de energia, então esse açúcar vai ser armazenado nos seus músculos e no seu fígado sob a forma de glicogênio, certo? Na primeira aula de carboidratos, no mês passado, eu já falei sobre o glicogênio. E o fígado depois pode liberar esse açúcar que está armazenado quando você passa muito tempo entre uma refeição e outra. Mas se você continua ingerindo excesso de carboidrato e não é uma pessoa fisicamente ativa, o que vai acontecer é que esse carboidrato vai terminar sendo convertido em gordura, que seria o terceiro destino do açúcar. E aí o tecido adiposo começa a aumentar de tamanho e depois começa a aumentar a quantidade de células de gordura, o que torna o processo de emagrecimento um pouco mais complexo. Agora olhem para cá, para entender onde mora o perigo. O veneno e o antídoto. Quando Deus fez o veneno, ele embalou no mesmo pacote junto o antídoto. É uma frase muito interessante do Robert Lustig. É o seguinte, na natureza os açúcares, como aqueles encontrados nas frutas e na cana-de-açúcar, sempre são embalados juntos com fibras. Não só fibras, mas também vitaminas, minerais, fitonutrientes e vários outros nutrientes. E essas fibras, sobretudo, vão fazer o quê? Vão retardar a digestão e absorção dos açúcares para que o fígado possa processá-los gradativamente. E isso, por consequência, se traduz em níveis de triglicerídeos e de insulina no sangue mais baixos. Agora, quando eu retiro da natureza o açúcar e refino, como vocês podem observar aqui no rodapé, o açúcar de cana, ele é, na natureza, rico em fibras e vários outros nutrientes. Eu retiro o caldo, depois eu clarifico o caldo, depois eu transformo o caldo em xarope e depois eu cristalizo o xarope e separo totalmente sem fibras e sem os outros nutrientes. Seria uma caloria vazia, que vai fornecer apenas energia, mas não é apenas energia, que no final das contas vai perturbar o seu metabolismo. Mas o excesso do açúcar refinado consumido regularmente pode trazer outras consequências. Então, quais são as principais fontes de açúcares refinados que a humanidade desenvolveu? Primeiro, açúcar da cana. Segundo, açúcar da beterraba, cuja fonte é sacarose. E no Japão, e depois nos Estados Unidos e em outros países, eles conseguiram extrair do milho o amido, quebrar o amido até a glicose e depois converter parte dessa glicose em frutose e criar um xarope de milho com alto teor de frutose. É esse xarope de milho com alto teor de frutose que pode trazer mais prejuízo ainda para a saúde do que o próprio açúcar refinado, a sacarose derivada da cana-de-açúcar e da beterraba. Qual é o problema? É que quando você pega a sacarose, você quebra no seu intestino e libera a mesma proporção de frutose e glicose. Ok? Mas quando você tem o xarope de milho transformado enzimaticamente, a proporção é de 55% de frutose e 45% de glicose. Então, ambos fornecem glicose e frutose depois da digestão. Mas as diferentes proporções desses monossacarídeos vão provocar efeitos metabólicos totalmente diferentes. Nesse gráfico aqui eu trouxe para mostrar para vocês os países que consomem os HFCS, que são as iniciais do xarope de milho com alto teor de frutose. Primeiro, Estados Unidos, Argentina, Canadá, México e Japão. Observem que os outros todinhos, a base é caloria proveniente de sacarose. Esses é que criaram esses açúcares, que são mais baratos e que colocaram dentro dos alimentos processados, principalmente refrigerantes e sucos de frutas enlatados, engarrafados. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o consumo de açúcar não deve passar dos 25 gramas por dia para um adulto. Olhem só a quantidade de açúcar que tem nessas opções que são consumidas regularmente pela população, como chá gelado em lata, isotônicos, energéticos,
suco de fruta de caixa, e que, uma curiosidade, né? Você sabia que 40% de todo o açúcar que as pessoas consomem está contido nas bebidas? Então, a dica é: diminua o consumo de açúcar líquido, porque você não fica satisfeito, você consome de forma descontrolada. O Brasil consome, em média, 5 vezes mais açúcar do que o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde diariamente. Continuando aqui os exemplos: refrigerante, achocolatados, açaí com xarope de guaraná. Olha a quantidade de açúcar que tem e olha a quantidade de porcentagem acima do limite diário recomendado pela OMS. E o próprio caldo de cana, né? Então, é muito, muito fácil você exagerar quando você está ingerindo açúcar sob a forma líquida. Então, evite beber açúcar, diminua o consumo de açúcar sob a forma líquida. Olha só que loucura isso aqui, pessoal. O Brasil passou dos limites. 61 litros de bebidas açucaradas por adulto por ano. É hoje a realidade do nosso país. E qual é o problema quando eu ingiro o excesso de sacarose? E o que é que vai acontecer no meu corpo? Depois que você digere a sacarose, principalmente quando você ingere essas quantidades absurdas na forma líquida, como vocês viram, você libera a glicose e libera a frutose. Só que tem um desafio. Imagina um homem de 80 quilos, seu fígado representa 2% do peso do corpo. Então, o fígado pesa 1,5 kg. Somente o fígado tem capacidade de metabolizar a frutose. O restante do corpo todinho metaboliza a glicose. Então, quando você toma, em média, uma bebida que tem 40 gramas de açúcar refinado, metade desse açúcar é glicose, que vai ser metabolizado pelo corpo inteiro, e a outra metade vai ser metabolizada somente pelo fígado. E você vai sobrecarregar o fígado com esse excesso de frutose livre, sem fibra, sem os outros nutrientes. E aí esse consumo excessivo vai trazer risco para várias doenças crônicas, que são aquelas doenças que caracterizam a síndrome metabólica. Então, essa é uma das principais razões por que a frutose pode provocar tanto malefício para a nossa saúde quando é tirado do contexto da natureza. Essa pesquisa científica aqui que eu trouxe para vocês fala sobre a comparação dos efeitos da frutose no nosso corpo e os efeitos do álcool etílico. Então, nessa tabela, você está vendo aqui vários problemas, como problema de infarto do miocárdio, dislipidemia, pancreatite, obesidade, disfunção hepática, hipertensão, vários problemas que são típicos do álcool em excesso. A frutose também provoca, devido ao metabolismo no fígado, que fica totalmente perturbado. Agora, quando você escuta falar de frutose, você imediatamente lembra da sua fonte natural, que são as frutas. Então, Davi, você está sugerindo que eu deva parar de comer frutas? De forma nenhuma. De novo, lembre-se sempre do contexto. Quando você ingere frutose proveniente da sua fonte natural, que são as frutas, você vai ter um efeito no corpo completamente diferente daquele, como, por exemplo, do refrigerante, por causa da falta dos outros nutrientes, principalmente a falta das fibras. Então, para concluir, eu queria deixar com vocês agora uma reflexão final e já organizar vocês para a nossa próxima aula, nosso próximo encontro em novembro. Esse livro foi publicado por um cientista e ele fala sobre as questões fundamentais, os 4 itens amplamente aceitos pela comunidade médica e de cientistas em relação à saúde pública que justificam a regulamentação do álcool. Primeiro, a inevitabilidade, ou seja, você encontra álcool em toda a sociedade, é fácil acesso. Segundo, a toxicidade, se consumido em excesso. Terceiro, o potencial para abuso e adicção, ou seja, você se tornar viciado em álcool. E, finalmente, o impacto negativo na sociedade. Qual é o problema? O problema é que o açúcar refinado, ele responde aos mesmos critérios e acreditamos que também justifica alguma forma de intervenção social.